A Bulgária é o país dos nossos antepassados e por isso é objeto desse primeiro documentário que se compõe de 3 registros: Tempos da Bulgária, Tempos da Bessarábia e Tempos do Brasil, tendo como expositores Jorge Kostikov, o eminente jornalista Nelson Grekov e a respeitada professora Neide de Souza Praça. A intenção é marcar a história desse pouco conhecida imigração búlgara e gagaúza. Ela ocorreu em 1926, portanto, há 100 anos. Estamos agora em 2021, portanto, às vésperas do centenário dessa imigração. Trazer à tona os motivos e como eles fizeram o trajeto dos nossos antepassados durante esse tempo em que seu país, a Bulgária, esteve sob o cruel jugo otomano de 1396 a 1878. Portanto, um jugo que durou 500 anos, são 5 séculos. O presente documentário trata desses tempos da Bulgária sob o domínio do Império Otomano. Esse império, que era de etnia turca, essa etnia perdeu sua característica, apesar dos otomanos ainda serem chamados de turcos. As primeiras e pequenas levas de imigrantes búlgaros e gagaúzos que saíram da Bessarábia começaram no final do século XVIII, ao tempo em que a Bulgária, uma nação de camponeses, estava submetida ao Império Otomano, como um Estado vassalo, que significa que era um Estado que era tributário e, sob forte pressão, chegava às raias dos otomanos praticarem morticínio e até a venda de búlgaros como escravos. Foram 3 a 4 levas de búlgaros e gagaúzos entre 1787 e 1830, que, em fuga, transpuseram o vale do rio Danúbio, época, evidentemente, das guerras russo-turcas e das cruéis investidas de bandidos. Ao lado dos guerreiros eram os saqueadores, conhecidos como os Kardijali. Então, eram de todos os lados que os búlgaros sofriam. Subjugada, a Bulgária perdeu sua imagem ao ter asfixiado seu nacionalismo, sua cultura, sua religiosidade, como logo adiante nós podemos esclarecer. Não podemos desprezar a rica e bonita história da Bulgária. Porém, o objetivo desse primeiro documentário está circunscrito em retratar antropologicamente, isto é, a vida búlgara, o seu comportamento social, cultural, os seus hábitos, seus costumes, e como viviam também sob aquela opressão estrangeira que durou 5 séculos. Desses 5 séculos, o mais relevante para nós é o século XIX, onde aconteceram as 3 principais levas de imigração rumo à Bessarábia. Como é sabido, a população búlgara nasceu da fusão de grupos eslavos com várias tribos chamadas proto-búlgaras, além da mistura com traços, imaginem só, traços romanizados. E tudo isso era origem, ficou como origem do povo búlgaro. E os búlgaros abraçaram o cristianismo ortodoxo, oriental. E com eles deu-se a introdução do alfabeto cirílico, a confecção de ícones, e os ícones são aquelas imagens religiosas pintadas em madeira em cores brilhantes, retratando os santos da igreja. Imbuídos dessas fortes características, mesmo assim, eles não deixaram de viver sob o terror das atrocidades, como sevícias, brutalidade, chacinas, saques, cabeças cortadas. Mulheres violadas, idosos castigados, empalados, e até esquartejamento sob força de cavalos.
Tudo isso debaixo de uma exploração humana e econômica que arrasaram os valores nacionais e artísticos búlgaros. Muitos conseguiram fugir para as montanhas. Assim, os otomanos elaboraram tentativas opressoras. E qual a finalidade disso? A finalidade era assimilar a população local, era eliminar as suas tradições, era fazer com que o nacionalismo, a cultura, a religiosidade cristã, as manifestações artísticas, todas essas fossem apagadas. Mas nas aldeias, algumas poucas tradições populares e tradições religiosas foram poupadas. E é importante dizer que os mosteiros búlgaros conseguiram permanecer como centros de preservação da língua e das tradições literárias. O nosso maior interesse histórico situa-se no século XIX, quando, com a vitória da Rússia sobre os otomanos, em 1812, a Bessarábia foi anexada ao território russo. Assim, o Império Russo passou a exercer uma política de atração para o povoamento da Bessarábia. Ela foi direcionada, essa atração, aos poloneses, aos russos, alemães, romenos, búlgaros, gagaúzos, através de manifestos editados pelo czar, tentando seduzir as pessoas dessas origens com oferta de terras, recursos financeiros, preservação de direitos e prerrogativas, até administrativas e políticas. Assim, os búlgaros e gagaúzos, numa primeira onda migratória, povoaram a parte sul da Bessarábia. Era conhecida ela como Budjak. Provindos esses novos povoadores, basicamente das regiões pré-montanhosas de Razgrad, Silistra, Gabrovo, Sevlievo e Pleven. Houve uma segunda onda migratória de vulto, que é ligada ao após-guerra russo-turco de 28 e 29, fez com que 80 mil a 130 mil búlgaros, junto com os gagaúzos, migrassem para a Rússia e prioritariamente para esse novo território russo-Bessarábia. Mas, mesmo longe da sua pátria, eles nunca deixaram de participar dos movimentos libertatórios e da vida política da Bulgária. Os que permaneceram, infelizmente, continuaram submetidos ao Império Otomano, como seus escravos, desestabilizados na sua estrutura social, assistindo à destruição do seu sistema administrativo, fiscal, militar, cultural. Os seus líderes também foram aniquilados, bem como a intelectualidade, a elite, a própria hierarquia da igreja. Os pilares esses eram do Estado ficaram a zero. As terras búlgaras sempre foram uma rica fonte de produção agrícola. Entretanto, a ordem militar, feudal, estabelecida pelos otomanos, retirou essas terras dos fazendeiros búlgaros para entregá-las aos turcos, formando assim as Spasarritas, as terras de Alá, a fim de servirem as tropas otomanas. Uma série de proibições e restrições humilhantes foram impostas aos búlgaros, além de se tornarem vítimas fáceis e alvo de corrupção, não só dos soldados otomanos, como dos funcionários. A islamização dos búlgaros, com intensidade variável, ocorreu durante o domínio otomano como religião oficial, e a Igreja Ortodoxa foi proibida de ter sinos, além de muitos dos seus templos terem sido demolidos e transformados em templos islamitas. Muitos mosteiros, igrejas, fortalezas foram espoliados, inclusive os seus cemitérios foram profanados pelos otomanos. A verdade é que eles arruinaram tudo que era bom e sagrado para os búlgaros, tanto que os otomanos zombaram dos santos cristãos e nos templos desfiguraram as figuras ícones sagradas dos búlgaros.
Como esses atos violentos, o povo búlgaro indignava-se, pois, além de tudo, segundo a crença popular, se um membro da família mudasse de fé e adotasse o islamismo, essa família caía em pecado mortal, até a 9ª geração. E os seus companheiros, seus vizinhos, a sua comunidade, os detestava e desprezava se essa islamização fosse ocorrida. A rejeição da fé cristã por um conterrâneo convertido ao islamismo redundava em ostensivo escárnio como ato de resistência passiva, mesmo contra os filhos ou parentes desse novo convertido para o islamismo. Outro lado importante é saber dos impostos, pois a nação era vassala do Império Otomano e esses impostos eram pesados, inclusive com o tributo chamado Imposto de Sangue, que consistia, imaginem, na violenta e desumana retirada dos meninos até 7 anos. Eram retirados do seio de suas famílias para serem convertidos ao islamismo, treinados dentro do Império Otomano, em Constantinopla, para serem militares, brutais, contra o seu próprio povo de origem, e também para preencher o exército. Eles formavam um corpo especial de militares, os chamados janízaros, que eram mais brutos, mais ostensivamente contra as suas famílias de origem, tornando-se piores que os próprios otomanos. Essa cruel e violenta arrecadação de crianças, naturalmente, e é bom que se diga, durou somente nos 3 primeiros séculos de dominação. Os búlgaros foram privados também do direito de ocupar cargos em qualquer hierarquia, seja ela política, militar. Consta que no início dessa subjugação, para não se renderem aos sanguinários invasores, imaginem o que aconteceu com 40 adolescentes búlgaras que preferiram amarrar seus longos cabelos umas às outras e lançarem-se ao mar do alto de um penhasco de 70 metros de altura. E lá, afogadas no Mar Negro, se livraram dos otomanos. Isso ocorreu em Kaliakra, região de Dobruja, tanto que um obelisco existe até hoje e erguido para memorizar essa impressionante e desvairada e fatídica decisão de se matarem. No século XIX, Eugênio Schuller era um diplomata norte-americano. Esteve naquela época na Bulgária e relatou um relatório chamado As Atrocidades Turcas da Bulgária, provando contra relatórios oficiais otomanos falsos as atrocidades otomanas, a prática de tortura e até as recompensas que eram pagas aos torturadores. Bom, além disso, esse norte-americano comprovou que houve pelo menos um incêndio de 65 aldeias como represália aos búlgaros. Vejam que até os monges muçulmanos, nômades, pregavam a guerra religiosa contra os que não eram muçulmanos e até estimulavam o massacre e a mortalidade de cristãos. Os turcos tornaram-se senhores da vida, das propriedades e da honra dos búlgaros, a tal ponto de proibir o porte de arma. Andar a cavalo na presença de um muçulmano não podia ocorrer, tanto que se um búlgaro montado a cavalo visse que um otomano se aproximava dele, era obrigado a descer do cavalo e caminhar até que ele passasse. Não agindo assim, o búlgaro sofreria muito. Poderia até perder seu cavalo, fora castigo. Além disso, tem um outro detalhe. Se o cavalo de um búlgaro fosse vigoroso, os turcos o confiscavam, sob o pretexto de que só os abençoados de Alá tinham permissão para montar um bom cavalo. Vejam que ficou até proibido construir casas mais altas que o minarete da mesquita da aldeia. Uma autoridade otomana, quando quisesse, podia fazer com que as donzelas da aldeia subissem ao palco, tocassem uma música búlgara e dançassem, para então escolher a vítima das suas paixões bestiais.
Os búlgaros não podiam usar roupas coloridas, tão ao gosto da moda folclórica da época e até mesmo da época atual. Se um búlgaro tivesse uma linda filha, os turcos a tomavam, sob o pretexto de que só um abençoado por Alá podia ter uma bela esposa e, sob pressão, a convertiam ao Islã. No século XV, surgiram os Haidut. Eram rebeldes búlgaros que foram os primeiros a se rebelarem efetivamente e atacarem os otomanos, principalmente contra os otomanos ricos, saqueando-os ou punindo-os, para depois esses revoltosos se organizarem em grupos que usavam florestas e as montanhas como esconderijo. Mas mantinham os ideais da libertação da Bulgária. De qualquer forma, a essa trágica situação, os búlgaros ensaiaram algumas respostas, organizando resistências revolucionárias. E essas organizações tinham sede na Romênia. Elas aumentaram a resistência armada, apesar da violenta e sanguinária repressão otomana. Com saques nas aldeias, as vítimas de repressão foram contadas aos milhares, mortos, especialmente nas cidades rebeldes na região de Plovdiv. Essa inconformada resistência espraiou-se por todo o território búlgaro e durante os primeiros 3 séculos, portanto, o século XV, XVI e XVII, os objetivos da luta eram a proteção da nação, preservação do seu potencial demográfico, combate ao sistema de exploração e luta pela liberdade política de todas as formas possíveis. Com a participação ativa de Hristo Botev, um comitê secreto preparou um levante na aldeia de Stara Zagora, em 1875. E um ano depois, houve outra revolta de Abril, que alcançou o clímax revolucionário, mas, infelizmente, ela também foi esmagada pelos otomanos. E morreram 30 mil civis e mais de 100 assentamentos foram incendiados. Os revoltosos tinham por dirigente Georgi Sava Rakovski, organizador da primeira milícia de patriotas búlgaros em Belgrado, capital da Sérvia. Imaginem Hristo Botev e mais Filip Toiutu, pseudônimo de Todor Todorov Topalov, e mais o principal expoente do movimento revolucionário búlgaro, Vassil Levski, são os nomes que não podem ser esquecidos. Vassil Levski foi inclusive capturado e enforcado em Sófia. Estes são os heróis que jamais poderão ser esquecidos. O povo búlgaro também tem vivo em sua memória outro massacre de Batak, ocorrido em 1876. Rebeldes búlgaros se refugiaram e trancaram-se dentro da igreja cristã de Santa Nedélia para não serem seviciados. Entretanto, os otomanos invadiram a igreja e fizeram um verdadeiro morticínio, tendo suas mãos, vestes, botas encharcadas do sangue búlgaro. Essa igreja restou como patrimônio histórico dos mais tristes da Bulgária. Para se ter uma ideia, ouçamos o poema escrito por Oscar Wilde nesses tristes anos de 1876, intitulado Soneto sobre o massacre dos cristãos na Bulgária. É uma livre tradução que diz o seguinte: Cristo, tu vives realmente? Ou são teus ossos ainda apertados em teu sepulcro escavado na rocha? E tua ascensão aos céus foi apenas sonhada? Quem, por amor por ti, todos os seus pecados expia? Pois aqui o ar está horrível. Com os gemidos dos homens, os sacerdotes que invocam teu nome estão mortos. Não ouves, Cristo, o amargo lamento de dor daqueles filhos que jazem nas pedras? Desce, ó Filho de Deus,
escuridão incestuosa corta a terra, e através da noite sem estrelas, em cima da tua cruz, eu vejo lua crescente. Se tu estourastes o túmulo, desce, ó Filho de Deus, e mostre o teu poder para que Maomé não seja coroado em vez de ti. Aquele massacre em Batak, na igreja de Santa Nedélia, e outros assassinatos provocaram a reação da opinião pública e da diplomacia europeia, como foi o caso, por exemplo, do britânico William Gladstone, que lançou uma campanha contra os horrores búlgaros praticados contra eles. A Rússia aproveitou-se do morticínio em massa de eslavos com o pretexto de declarar nova guerra russo-turca entre 1877 e 1878. As tropas russas contaram com o apoio de voluntários romenos, búlgaros, para derrotar o Império Otomano, conquistando com isso uma pequena, pode-se dizer, uma parcial independência para a Bulgária, em 1878. Independência essa muito menor do que os búlgaros haviam esperado, pois o país continuou sendo, apesar de uma entidade autônoma, vassala do Império Otomano, pois, como sabemos, a total independência da Bulgária somente foi alcançada em 1908. Como vimos, muitos búlgaros, homens, mulheres e crianças, foram mortos com refinada crueldade. Diante desse quadro, o potencial demográfico búlgaro foi bastante reduzido. E o sofrimento suportado por búlgaros e gagaúzos chegou ao limite do desespero, levando-os a migrarem em fuga, movidos por um já cansado anseio de liberdade, e foram buscar a Bessarábia. Veja, o seguinte episódio bem retrata a época do sofrimento vivido. O fato ocorreu em pleno inverno, sob forte nevasca, quando em fuga noturna para a Bessarábia, uma viúva que estava sendo ameaçada e pressionada por um otomano para casamento, ela fugiu, preparou tudo em uma carroça e junto com o filho. Mas o turco a surpreendeu e ameaçou chamar os guardas. Nesse momento, ela não hesitou. Olhou firme para o filho menor, que tinha um revólver, e ordenou: atire nele, mate-o! E foi assim que eles partiram para a liberdade, deixando para trás uma grande mancha vermelha que ia toldando a brancura da neve. Importante é que, a partir de meados do século XVIII, teve o renascimento nacional búlgaro, caracterizado por uma autoconsciência nacional, e foi também intensificado o movimento de libertação para a mudança desse sistema socioeconômico. Após séculos de silêncio, exaltando o passado búlgaro, Paisley Ilander, no século XVIII, um monge que escreveu o seu livro História Eslava Búlgara, a primeira obra da nova literatura e da historiografia búlgara, sendo a parte mais famosa de todo o livro o parágrafo que diz: ó seu idiota insensato, por que você tem vergonha de reconhecer que é búlgaro? E por que não lê e nem fala em sua língua nativa? Búlgaro, conheça sua família e sua língua. Os búlgaros, antes, não foram poderosos e gloriosos. Esqueceu que os búlgaros chegaram a cobrar impostos dos fortes romanos e dos sábios gregos? E de que toda a nação eslava, os búlgaros foram os mais bravos? Nossos governantes foram os primeiros a serem chamados de reis, os primeiros a terem patriarcas, os primeiros a batizarem seu povo. Por que vocês têm vergonha de sua grande história e do seu idioma? O objetivo de Paisley não era dar apenas conhecimento sobre a história. Ele queria
inspirar os búlgaros a terem uma autoconfiança nacional, para acenderem também a sua autoconsciência, para blindá-los daquela tentativa de helenização que a Igreja Ortodoxa ameaçava concretizar. Pois os primeiros sentimentos nacionalistas búlgaros tinham como objetivo a criação de uma igreja búlgara independente. O passado glorioso do Estado estava esquecido. Tal asfixia otomana, pois ninguém se lembrava mais do legado dos ancestrais, reis e patriarcas búlgaros. Transcorria o ano de 1762 e em sua cela ele terminou o livro, que teve um destino extraordinário. Já haviam se passado 370 anos após a queda da Bulgária sob domínio otomano, e o passado glorioso do Estado estava esquecido. Ele não, ele deu o grito de alerta ao dirigir-se energicamente aos seus compatriotas. Leia e aprenda para que não seja ridicularizado, para que não seja acusado por outras tribos e povos. Eu amava demais a nação e a pátria búlgara e fiz um grande esforço para me aprofundar em vários livros e histórias, até que consegui reunir os elementos da história do povo búlgaro neste pequeno livro para sua glória e necessidade. Eu escrevi para vocês que amam seu povo e sua pátria. Assim, copie essa história. Pague para que ela seja reproduzida, cuidando sempre dela. E tudo isso por quê? Tudo isso porque foi um livro manuscrito, um livro que deveria ser copiado e repassado sempre e jamais esquecido. Um livro escrito à mão e infinitamente também, manuscritamente recopiado, fez germinar de novo. Teve esse condão, teve essa força de germinar o sentimento de a que pertenciam a um grupo nacional oprimido e que foram e eram ainda negados seus direitos econômicos e políticos, mas que com isso deveriam conseguir, com essa emergente identidade nacional, forças para reclamarem o direito a um Estado livre de domínio otomano. Ora, dado o baixo nível de educação da época, as pessoas se reuniam para que a história contada por Paisi fosse lida para que eles assim, e a ideia de autodeterminação continuasse seguindo círculos mais amplos. Não podia deixar de mencionar um fato pessoal. Eu tive na minha vida um episódio marcante, que foi em 2005, quando um jornalista búlgaro, Mikhail Krastanov, residente no Brasil, em evidente exagero, comparou-me a esse monge do mosteiro de Hilander, também como um despertador do íntimo sentimento de ter sangue búlgaro, quando, ao publicar o meu primeiro livro, Imigração no Brasil, Búlgaros e Gagaúzos Bessarabianos, fiz reacender na nossa comunidade, aqui no Brasil, a consciência da nossa origem. Esse jornalista, como correspondente do jornal búlgaro Estandarte, enviou do Brasil o artigo Um Brasileiro Reescreveu a História da Bulgária, que foi publicado dia 7/6/2005, afirmando: o livro Imigração no Brasil, dedicado à migração dos nossos compatriotas búlgaros e gagaúzos bessarabianos, apareceu no mercado brasileiro de livros. Seu autor, Jorge Kossikov, ou como é chamado aqui, o Padre Paisi da América do Sul. Sinto-me, evidentemente, ultra lisonjeado. As recordações do turco infamante, dos horrores contra os búlgaros e dos massacres ecoaram fortemente, tanto no imaginário histórico como na vivência política até o começo do século XX. E por isso jamais se poderia omitir o nome do escritor Ivan Vazov, que com as suas canções revolucionárias opunha-se ao poder otomano e incentivava os líderes revolucionários.
Vazov publicou em 1890 o romance Sob o Jugo, uma das obras mais conhecidas e traduzidas da literatura búlgara numa linguagem comovente. Ele descreve os preparativos, a execução, porém fracassada revolta de abril de 1876. Nessa obra, ele glorificou a luta contra os invasores estrangeiros e enalteceu o espírito patriota búlgaro. Usou personagens revolucionários, espiões e colaboradores do regime turco, membros do clero e de gente simples, que não ousou participar da luta. Os gritos e gemidos dos búlgaros eram grandes. É como se o próprio Deus tivesse esquecido da existência de uma nação chamada búlgara, que sofre tormentos infernais na terra, onde o inferno estava localizado. É assim que nós podemos dizer que, no alto grau de organização social, os laços duradouros estabelecidos entre os grupos e as pessoas com as quais se unem preservaram os búlgaros como comunidade étnica em condições de sobrevivência, apesar daquela severa dominação estrangeira. Por meio de várias formas de resistência, a sociedade búlgara superou a exploração, manteve viva a memória histórica e manteve a autoconsciência búlgara desperta. Isto é, durante séculos, os búlgaros souberam cultivar esse sentimento búlgaro, que nós podemos chamar de balgashinata, mas que podemos traduzir por bulgaridade, a exemplo do que nós brasileiros também sabemos chamar-se brasilidade. Registre-se que somente em 1908, após 500 anos de domínio otomano, o rei Ferdinando proclamou a independência da Bulgária ao declarar: "Viva a Bulgária livre e independente! Viva o povo búlgaro!" Agora, para finalizar, somente uma curiosidade. Em 2019, Vladimir Magla, um biólogo e professor de geografia, descendente de búlgaros, natural de Yambol, se dispôs a refazer, imaginem, a pé, um dos caminhos que os nossos antepassados fizeram na fuga para a Bessarábia. Ele percorreu os mesmos 600 quilômetros, atravessando a Romênia para chegar a Taraklia, na atual Moldávia, dormindo ao relento por quase 2 semanas. E ele oferece esse mapa que retrata todo o percurso. E assim, finalizo esse documentário, que é o primeiro dos 3 que estamos organizando, sendo os outros 2, como se disse no início, do eminente jornalista Nelson Grekov e também da professora universitária Neide Souza Praça, da família Volkov. 2 pessoas maravilhosas, descendentes de búlgaros. Eles poderão agora, num próximo documentário, fazer o retrato da vida dos nossos antepassados na Bessarábia. Aqueles que cruzaram o rio Danúbio e para lá se transportaram. Depois, essa parte é a cargo do professor jornalista Nelson Grekov. E a outra parte que é os tempos no Brasil, como os nossos antepassados, e agora descendentes também, como nós, viveram nesse Brasil magnífico e maravilhoso que é a nossa pátria. Eu, Rosner Pavinski, produtor audiovisual, sinto-me honrado, como descendente de gagaúzos que sou, de participar da elaboração destes 3 vídeos sobre a imigração búlgara e gagaúza vinda para o Brasil em 1926, partindo da Bessarábia, uma província russa, sobre o domínio na época da Romênia.